Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição deste domingão e vamos falar ainda um pouco mais da partida ontem entre Fluminense e Vasco da Gama, jogo que acabou empatado por 1-1. Mas antes disso, ó, deixa o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Hoje, domingão, a bola vai pegar fogo aí no Brasileirão e você, quando for fazer a sua aposta esportiva, faça lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastre e comece a apostar, beleza? Empresa séria, uma gigante mundial, paga rápido, paga muito bem. E além de se divertir lá, você também ajuda o meu trabalho. Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Utilizando o nosso cupom promocional com a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, o Vasco chega ao seu 5º ponto conquistado em 4 partidas. Pouco mais de 1 ponto por rodada. Pegou aí de 4 adversários, um do seu nível, um pouco abaixo talvez, e 3 times aí do top 5 do futebol brasileiro. Empatar com Palmeiras, Fluminense, é um resultado considerado ruim, a frio, sem você olhar o desempenho do jogo? Não, não é ruim. Ganhar do Galo fora de casa é ruim? Não, é excelente. Mas o que fica da soma desses 4 jogos é o desempenho. E o Barbieri e principalmente o Abel Braga disseram que o torcedor do Vasco não iria sofrer nesse campeonato. O Barbieri, em várias oportunidades, no estadual e até em algumas outras entrevistas coletivas, até quando ele chegou, ele cita que ele é um treinador que gosta de ter a bola, de que as suas equipes propunham o jogo. Sendo que não é isso que a gente está vendo do Barbieri. O time dele virou completamente o oposto. É um time que consegue melhores resultados quando joga como um time pequeno, porque é assim que o Vasco vem jogando contra as equipes consideradas melhores hoje do futebol brasileiro, e quando ele tem que se portar como grande, ele tem dificuldade. ABC, Volta Redonda, Bahia, foram jogos aí que deixaram a situação bem clara. Alguns jogos, né, de estadual são sparring, são equipes aí, nível técnico muitíssimo baixo, e aí o Vasco até teve um volume de jogo muito forte. O Vasco era a equipe que mais criava oportunidades no Campeonato Carioca, era um dos times que mais finalizava em gol. Então, assim, legal, mas na hora que o nível melhorou um pouquinho, o negócio já mudou. O Volta Redonda era disparado o melhor dos pequenos, a gente fez o nosso pior jogo no Campeonato Estadual. O ABC, que foi até legal na Copa do Nordeste, foi algumas fases agudas, mas está iniciando a Série B não tão bem. O Vasco não conseguiu criar nada, nem levou tanto perigo, quase tomou um gol no último lance do jogo, mas ofensivamente um cemitério de ideias. Então, assim, as narrativas do Barbieri e do Abel não estão casando. Vi o Barbieri, a gente vai ouvi-lo logo na sequência, com um sorriso de orelha a orelha na coletiva, e acredito que ele saiu no íntimo dele feliz com o placar. Mas o desempenho do Vasco eu não tenho gostado. Para mim comentar mais algumas coisas aqui, vamos ouvir primeiro o técnico Maurício Barbieri fazendo a análise dele da partida e dando a opinião dele, se ele acha que o Vasco saiu com um ponto ganho pelo que foi a partida. Ele vai aproveitar, vai fazer até um contraponto do Fluminense. Com vocês o Barbieri fazendo a sua autoanálise da partida. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tantos contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece.
E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. Eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Bom, agora vamos atrás das substituições. Um fator que irritou o torcedor do Vasco ontem e tem até irritado o time titular do Vasco, não tem muito o que mexer. Fica muito ali mesmo, sabe? Rodrigo, Andrei, Marlon Gomes, Jair, é mais ou menos isso. Uma possibilidade que ainda não foi testada e a galera pede um pouco é colocar o Orelhano e o Peck juntos e aí de repente traz o Teixeira por dentro, abre o Peck pro outro lado ou o Orelhano pro outro lado, ou o Orelhano como 10, fazendo um teste ali com 2 volantes. Enfim, foi algo que não foi testado. Casaria mais isso com o jogo do Bahia, já que o Barbieri fez a leitura, como vocês viram aí, de que jogos contra Fluminense, Atlético e Palmeiras é jogo do Vasco jogar ali com a bundinha na parede. E o Barbieri vai explicar as substituições. Ele é questionado também por que o Eric Marcos não entrou nesse jogo e por que o Luco Orelhano também. A do Eric Marcos foi mais no sentido de algo que não tem ficado muito claro pra gente. Tem jogo, por exemplo, do Bahia, que o Figueiredo tá no banco e não entra. Entra o Eric Marcos. Nesse jogo agora, entra o Figueiredo e não entra o Eric Marcos. O Juan entra nos 2 jogos. Aí você vê, tem jogo que o Ignaldo entra, tem jogo que o Ignaldo não entra. Então, a impressão que você tem é que o Vasco ainda não tem nem os reservas assim. Pô, saiu o Teixeira, é o Eric ali, ou é o Figueiredo. Isso oscila muito. O Carabarral já não entrou. Jogou contra o Bahia e agora também não entrou. Então, assim, deixa o torcedor confuso. Por que o Barros sumiu? Por que sempre o Galarza entra? Ele vai até explicar o porquê que ele tira o Andrei e coloca o Galarza. Enfim, então vocês vão ouvir a justificativa do Maurício Barbieri pelas substituições que ele fez no decorrer da partida, tá? A explicação do Luco Orelhano, já adianto aqui, que me irrita um pouco. Porque, assim, é inconcebível na minha cabeça o jogador mais caro que você contrata para temporada, na cabeça do treinador, ele só funciona em jogos que o Vasco vai propor jogo. Quando o Vasco tem que se defender e tem que marcar, o Orelhano não serve. Na cabeça do Barbieri, pela explicação dele, vocês vão ouvir ele falando aí já. Então, assim, é uma situação para mim que não faz nenhum sentido. Primeiro que não dá para se contar com jogadores que ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Volante que só marca e não joga, esse cara tá fadado ao insucesso e tem uma carreira medíocre. Porque o futebol hoje exige além disso. Zagueiros que só sabem dar bicão e não constrói jogo por trás, cada vez mais perdem espaços. Atacante que não marca, que fica só esperando a bola lá para finalizar, vai perder espaço também. Ponta que só joga com a bola no pé e não recompõe. Enfim, por aí vai, aquele 10 classicão que pisa na bola e volta todo mundo menos ele, esse cara sumiu, né? Então, assim, hoje o jogador ele tem 2 funções no jogo, bem definidas. Posição de ataque e posição de defesa. Você tem que participar do jogo o tempo inteiro. Inclusive, se você for pegar a estatística, em 90 minutos, um atleta que joga a partida inteira, quando muito ele pega na bola 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto e pouco. Então, assim, somado o período inteiro que ele fica com a bola no pé, é muito pouco. Então, o grosso do jogo é você se posicionar, marcar o adversário, preencher espaço na bola mesmo. Você não pega com tanta frequência assim. Então, assim, se realmente a leitura por Orelhano é essa, foi uma contratação mal feita. Que eu não concordo com essa visão, tá? Eu acho que ele jogou a carreira dele bem do clube ao qual ele veio, da Argentina. Estava super bem, mais de 50 jogos. O campeonato argentino é pegado, jogou a Libertadores contra o Flamengo bem, fez bons jogos contra o Flamengo. E aqui no Vasco ele não consegue marcar. Lembrando que é muito mais fácil se o Barbieri acha que ele precisa de uma melhora, de uma consciência tática, é muito mais fácil você ensinar um jogador a recompor, a marcar,
do que jogar. E o mais difícil, o Orelhano tem, cara, que é a qualidade. Você vê a facilidade dele de fingir que vai para um lado, gira, sai para o outro. O cruzamento bem feito, 1 contra 1. O jogo associativo, ele tem muita qualidade. Mas, pelo que o Barbieri tem pensado e o que o Vasco tem apresentado, se bem que a gente deu um pouco de azar no início da tabela, então o Orelhano vai jogar contra quem no campeonato? Contra o Goiás, contra o Cuiabá. Aí daqui a pouco tem Fortaleza fora, não joga? O Fortaleza deve propor jogo, é um time que vem pra cima, tem muita posse de bola. Então assim, confesso que na minha opinião não cabe. Mas vou deixar vocês o técnico Maurício Barbieri dando aí o aparato dele aí, explicando o porquê das substituições e por que nesse jogo o Eric Marcos e o Orelhano não foram utilizados. Eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso. Achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali. E o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton, que talvez para mim tenha sido a mais clara, se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave. E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric é em função de característica, ele foi para o último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de 1 contra 1, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Ignaldo pode jogar de 9 como de beirada e é muito rápido, então as escolhas foram nesse sentido. Pela característica, porque o Peck precisou no segundo tempo fazer uma função que ele fez nos outros jogos, que era descer até a linha, até a última linha, para poder fechar os espaços. E o Luca é um jogador que, pela característica física dele, isso foge muito do jogo dele. Ele poderia, a gente conversou, ter entrado por dentro, de repente, na função do Juan ou do Ignaldo. Mas como era um jogo que a gente tinha que priorizar a velocidade e essa disputa de bola pelo alto, algo que foge um pouquinho da característica do Luca, o Luca acabou não entrando hoje. Então, a ideia sempre é tentar aproveitar ou potencializar aquilo que os jogadores têm de melhor. Mas todos eles são importantes. O Luca, o Eric, que ficou fora. A gente tem um grupo muito dedicado, muito comprometido, todos eles. Eu acho que a gente se defendeu muito bem. Vale lembrar que as grandes chances do Fluminense ou foram chutes de fora, como foi o chute do Nino, ou bolas cruzadas, em que a gente conseguiu fechar bem os espaços deles ali, mas faltou só a gente ligar melhor os contra-ataques. Bom, o Barbieri cita aí também na questão das substituições que ele visou priorizar a velocidade e também a bola alta. Acho que o Orelhano não é um jogador lento, ele não é um velocista, ele não é o Bolt, né? Mas longe também de ser um jogador lento. Enfim, acho que o Barbieri foi mal nas substituições, assim como ele foi mal nas substituições no jogo do Santos. E é um assunto para o próximo vídeo também, a gente discutir o banco do Vasco. Porque toda vez que o técnico precisa mexer, o time do Vasco, assim, cai num nível muito grande. Alguns jogadores que se esperavam um pouco mais estão num ano muito ruim, diga-se de passagem. Mas, enfim, com mais calma, no próximo vídeo a gente debate esse e outros temas, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. For fazer a sua apostinha hoje no Brasileirão, faz lá na 1xBet. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento, de bota, vai, tamo junto, valeu, fui.